Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Fabiana Silbor, estamos ao vivo no DNA, uma entrevista especial hoje para você. Aqui comigo, um homem que queria ser engenheiro, mas decidiu fazer faculdade de Direito. Apesar da escolha da profissão, que se tornou também uma das principais características dele, ele decidiu fazer obras. De qualquer maneira, ele queria ser um construtor e encontrou na política uma forma de concretizar essas etapas. O presidente da Câmara Municipal de Uberaba, pela segunda vez, Luiz Dutra, bem-vindo. Eu que te agradeço o convite a todos os seus telespectadores de estar aqui no programa DNA, fazendo um pouco das nossas revelações. Muito obrigada. E queremos mesmo que o senhor se revele, se mostre aqui diante daquilo que a gente espera que seja mesmo uma curiosidade, uma descoberta. O senhor foi um menino que trabalhou desde cedo, né? Filho de Uberaba, nasceu aqui e foi com seu pai que descobriu o centro da cidade. Seu pai trabalhava com a venda de leite no centro e você ia junto para realmente atuar ali, no momento inicial como diversão, depois como trabalhador mesmo. E agora está de novo no centro da cidade, na sede do Legislativo de Uberaba, como a principal autoridade da Câmara Municipal. Como é traçar esse paralelo? O que resta daquele menino que vendia leite? Eu não diria a você que resta, ainda tem muito daquele menino dentro de mim. Foi uma formação em que eu vi e pude ter o prazer de ver a minha cidade crescer desde a minha infância. E hoje eu tenho o maior orgulho de poder estar pela segunda vez na presidência do Poder Legislativo, ajudando a comandar o município de Uberaba, que para nós é um grande orgulho. Uma cidade que cresce, que tem seu desenvolvimento sustentável, de forma ordenada, em que a cada dia a gente vê o povo hospitaleiro que aqui vive, que para aqui vem, dando essa demonstração de uma cidade maravilhosa, uma cidade gostosa para poder se viver, para se morar e para a gente poder contar histórias. Por falar em povo hospitaleiro, o senhor é um filho da cidade de sucesso. O senhor teve boas oportunidades, aproveitou, sempre foi um líder, né, por onde passou. Como delegado, o senhor se destacou trabalhando em todas as delegacias da época, na composição do organograma que existia quando o senhor era delegado. Como político, foi presidente da Câmara, retorna agora. E interessante que Uberaba recebe de bom grado, de coração aberto, todos que vêm de fora. Mas nem sempre eu acho que as oportunidades para os filhos da terra são iguais. Às vezes nós somos mais hospitaleiros com quem vem de fora. E o senhor vai na contramão disso, né? O que o senhor acha dessa situação? Veja bem, Fabiana Silva. Eu penso que, como diz o ditado, que santo de casa não faz milagre. E para mim, como você disse, foi na contramão. Eu quero crer que tem feito milagre para mim, sim. Eu tenho muito que agradecer à minha terra natal, agradecer ao povo maravilhoso que tem sempre me dado confiança e oportunidade de poder estar aí no meio social em benefício do bem comum. E eu quero crer que a cada dia aumenta esse ciclo de amizades, de confiança, e espero ainda fazer muito por essa terra, por esse povo que tanto amo. E é também uma forma de mostrar a todos os filhos da terra que têm oportunidades, né? Devem lutar por se fazer valer também, por se valorizarem nesse local que é um berço tão esplêndido, né? E o senhor teve dificuldades grandes também, não foram só vitórias, né? O senhor teve um tempo longe dessa terra, né? Eu tive 1 ano e 8 meses fora do município de Uberaba. Dói lembrar disso? Muito. O que mais machuca dessas lembranças? Foi nesse momento que nasceu uma nova ideia, uma nova identidade? Nasceu um político. Um novo homem? Foi aí que nasceu o político? Eu era um político e não sabia. Mas você deixar a sua família distante, 800 quilômetros, não é fácil. Eu sou uma pessoa que amo muito a minha família, meus filhos. E a estrutura é a unidade celular. E daí, então, surgiu a oportunidade de eu retornar à minha cidade, quando candidatei na ocasião por candidatar a deputado estadual. Fiquei 6 meses perto da minha família. Já foi bastante para compensar todas aquelas dores. Né? Ficar longe de quem a gente ama, né? Foi bastante gratificante quando eu retornei. E depois veio para trabalhar em Campo Florido e depois voltei a trabalhar em Uberaba. Mas diria para você que aprendi muito com o sofrimento e tudo isso foi um grande aprendizado. E me sinto cada dia mais bem preparado para que eu possa dar continuidade ao projeto de vida que eu sempre procurei.
ajudar os semelhantes, ajudar o próximo. E naquela ocasião, eu pedi ao Deus poderoso que me retornasse, que tirasse aqueles sofrimentos, que eu queria ser um instrumento seu. E hoje eu digo a você que eu estou cumprindo a promessa que fiz e espero ainda fazer muito mais. Quando o senhor se coloca como uma ferramenta, né, para concretizar ideais aí mais elevados, é óbvio que os posicionamentos precisam ser muito retos e muito bem colocados. Uma atitude que deve ser íntegra, em essência, todo o tempo. E é óbvio que esses posicionamentos mais inflexíveis, necessários a essa missão que o senhor se destina, gera críticas, gera posicionamentos controversos. Então o senhor vive aí escutando, dentro e fora do processo político, né, críticas e posicionamentos. Isso te abala? Me conforta e me incentiva. Eu digo que através do desafio, através das críticas, é que a gente ser persistente e perseverante, sabendo uma linha que você vai traçar e que vai chegar a alcançar naquele objetivo, não tem nada mais gratificante quando você assimila bem as críticas e depois você dá um bom resultado. E eu espero que eu possa continuar com os pés no chão, firme com a minha consciência, daquela formação que eu tive, procurando sempre o caminho da retidão, procurando sempre ajudar ao próximo, procurando sempre servir, porque quanto mais você serve, mais você é servido. Isso aí, a vida me ensinou isso. Meu pai era um espírita, não foi para o lado da política, mas eu encontrei a minha maneira de ser, aquilo que eu herdei dos meus antecessores, foi estar no campo político hoje. Muito mais do que como delegado. Diria você que no campo profissional como delegado você tem que ser mais rígido, você tem que impor mais as normas e ali cumprir o seu dever como procurei fazer. Mas hoje eu me sinto mais à vontade, porque eu posso estar no meio da comunidade, independente de quem quer que sejam as pessoas, mas procurando sempre levar um bom exemplo para que elas também possam trilhar um bom caminho e aprendendo com as pessoas para que eu também possa ser um bom filho do nosso Criador. O senhor se diz um aprendiz também dessa história toda, né? E nas suas características, assim, analisando sua vida profissional, familiar, o senhor sempre tem uma característica empreendedora que é de uma característica futurista. O senhor enxerga algumas coisas assim que no início do processo, quando as pessoas desconhecem, todo mundo meio que se assombra com aquilo, né? E a gente tem um projeto histórico aí construído que os futuristas sofrem muito, porque quando eles lançam aquela ideia inicialmente, até que ela dê certo e que o futuro traga as respostas dizendo se foi bom ou não, eles levam aí muitas chancelas, né? Títulos de equivocados, doidos, problemáticos. Sim, sim. O senhor não se importa de vivenciar futuramente coisas que ainda não estão prontas para serem reconhecidas? O senhor se acha meio gênio nessa ideia? Não, não diria que eu sou gênio. Eu diria para você que a gente é uma pessoa normal, mas que a gente tem a perseverança como tem. Assim como todo atleta olímpico, assim como todo jogador de futebol, assim como todo profissional liberal, para ter o seu nome bem avaliado, ele passa por muitos percalços. E a gente também não é diferente. Já passei por muitos percalços, já passei por muitas críticas, mas quando você está com a consciência tranquila, na certeza daquilo que você está alcançando no objetivo, é tão bom quando as pessoas reconhecem. E eu diria a você que ainda tenho muito que aprender, mas eu ainda quero dar muito trabalho aos críticos, principalmente aqueles negativos, que ainda vão ter que aceitar as nossas teses quando elas forem reveladas. Falando do senhor como pai, né, deixando um pouco de lado essa característica só profissional, o senhor sempre foi classificado como um pai muito severo, muito presente, que sempre primou por uma educação muito posicionada, que talvez seja diferente do que a gente vem sendo colocado pela mídia, enfim, de que os homens precisam ter essa participação mais postural como pai. Né? Isso foi uma característica que o senhor aprendeu com o seu pai? Sim, com meus pais, meu pai, minha mãe sempre me trouxeram numa linha e num caminho
da retidão, da honestidade, da simplicidade, mas acima de tudo, me dando uma educação. Nunca me colocaram a mão, nunca me bateram. Eu também nunca bati nos meus filhos. Eu acho que a pancada não educa ninguém. Sempre com o diálogo, sempre você marcando presença, mostrando o certo e o errado, você educa muito mais os seus filhos, com carinho, com amor. Tem 3 filhos maravilhosos, todos eles já formados, todos eles já no seu caminho também. Mas nunca vou deixar de ser pai. Eles nunca, para mim, vai deixar de ser filhos. Sempre vai ser minhas criancinhas, porque eu vou estar sempre adiante deles na idade. Então, a gente tem sempre a experiência para poder repassar aos filhos. Mas não só aos filhos. Eu diria a você que aquilo que eu aconselho aos meus filhos, aquilo que eu recomendo aos meus filhos, eu também recomendo às pessoas que vivem ao meu redor, porque eu quero o bem para todos. Eu acho que essa é uma forma da gente poder se orgulhar da formação que teve e daquilo que a gente possa passar também aos filhos e que eles também repassem aos seus filhos, aos seus netos e assim por diante. Dando continuidade, Dando continuidade a essa formação. Por falar nesse processo, né, de estar sempre crescente, o senhor se diz um aprendiz de todas as situações, o senhor teve em todos os lados, assim, do processo de decisão. Como delegado, o senhor acompanhou ali as determinações, os cumprimentos, os encaminhamentos, as questões judiciais. Agora, como legislador, é um confeccionador de leis, né, que permite aí estar junto à população e perceber as demandas e transformar isso numa regra que garanta não só o cumprimento, mas também a continuidade. O que o senhor percebe, estando por todos os lados, que tem faltado ao ser humano como postura para que as coisas realmente funcionem na prática? Eu diria a você que falta humanidade. Às vezes, se as pessoas abrirem mais o seu coração, as pessoas forem bem mais interligadas umas às outras, as pessoas que se confraternizarem mais e não ficarem no egoísmo, no centralismo, querendo achar que o materialismo é tudo, que não é. A gente não precisa mais do que é o necessário para viver. Passo isso aos meus filhos, que eu não quero deixar a eles grandes riquezas. A maior riqueza será a formação e a instrução, para que eles possam aprender e repassar também aos seus filhos. Dinheiro não leva a lugar nenhum. Você não leva dinheiro para o caixão. Você precisa dele para poder viver, porque nós estamos no sistema capitalista. Agora, o egoísmo, o centralismo, aquilo que muitas vezes pensa que quanto mais poder tem, não é assim que é poder. Eu acho que o poder não vem das pessoas, o poder vem dos fatos. De nada adianta eu, como delegado, querer parar numa área onde é que é o estacionamento proibido e chega um guarda de trânsito para poder me advertir, ali eu não sou autoridade nenhuma. Então, a autoridade vem dos fatos. Então, a gente tem que procurar sempre obedecer à legislação, às leis e obedecer acima de tudo, com naturalidade, com simplicidade, os semelhantes. O senhor, quando fala de humanidade, quando o senhor coloca palavras como idealismo, o senhor se emociona, lacrimeja os olhos, assim. Por quê que o senhor fica sentido assim? O senhor acha que as pessoas talvez não reconheçam esse lado do senhor? Bem assim, às vezes não é que as pessoas não reconheçam, não é? Diria para você que nem sempre aquilo que aparenta é o que a pessoa é. Então esse programa seu que é DNA, eu diria para você que faz um raio-x mais profundo para conhecer o ser humano como ele é. No meu caso, por exemplo, muitos dizem que às vezes eu tenho a cara muito fechada, às vezes eu sou um tanto carrancudo. Não sei porquê, eu gostaria de estar sempre sorrindo, estar sempre alegre, sempre feliz. E que essa irradiação positiva, que essa alegria, que essa felicidade, como fosse contagiante para todas as pessoas também. Mas nem sempre é assim. Mas eu tenho um grande desafio de cada dia que se passar, eu poder revelar um pouco mais da minha pessoa, para que possam me conhecer melhor. Quero ser, e se Deus quiser, um dia serei, uma pessoa simples, humilde, e que ainda com o coração muito aberto, e de deixar bons exemplos e ajudar muitos seres humanos na construção da humanidade. Muito obrigada por o senhor ter se revelado e ter se mostrado aqui nesse programa. Foi muito bom a sua presença e a você em casa também que está conosco, o nosso agradecimento. Sua audiência é sempre importante.